A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa deve analisar duas sugestões legislativas que tiveram origem em ideias apresentadas por internautas no portal E-Cidadania. A primeira prevê que o tempo dedicado ao mestrado e ao doutorado seja contado para o cálculo de aposentadoria. O autor, que se identificou como Everton, é professor de Ciências e Biologia da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Ao citar os 2 anos como bolsista de treinamento técnico e outros 3 anos como mestrando, ele explicou que esse período de estudo, pesquisa e trabalho na área não tem valor previdenciário. A outra ideia legislativa da orientadora educacional Patrícia Castro, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, prevê um adicional de insalubridade para professores, auxiliares de turmas, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos e coordenadores. Segundo ela, esses profissionais estão expostos diariamente a situações de estresse, violência, ambiente de trabalho inadequado e outras condições que afetam a saúde física e mental. O coordenador do programa E-Cidadania do Senado Federal, Alisson Bruno, disse que qualquer pessoa cadastrada no portal pode apresentar ideias legislativas ou apoiar as iniciativas de outros internautas. Ele explicou que a ideia, com mais de 20 mil apoios em 4 meses, será transformada em sugestão legislativa e analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se for aprovada no colegiado, ganha o status de um projeto de lei a ser votado pelo Senado. Alisson Bruno lembrou ainda que o portal E-Cidadania é acessível a todos os públicos. No caso de deficiência visual, o próprio caminho por meio da ouvidoria já é adequado, né? Nós podemos receber essas ideias por telefone, com o auxílio da ouvidoria, e temos também a possibilidade das pessoas com deficiência auditiva enviarem as suas ideias por meio de vídeo em Libras. Então, uma pessoa surda pode gravar um vídeo em Libras, publicar esse vídeo em Libras em qualquer rede social e nos enviar o link, somente o link desse vídeo. Assim que recebemos esse link, nós vamos solicitar a tradução desse vídeo de Libras para o português, aqui para os tradutores do Senado, para então disponibilizarmos esse texto no nosso site, né? Você pode acessar o portal E-Cidadania em senado.leg.br/ecidadania ou então mandar a mensagem para a ouvidoria do Senado pelo telefone 0800 061 2211. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. A proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para os cargos de presidente da República, governadores e prefeitos tem amplo apoio dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, mas falta o consenso sobre quando a mudança terá início. O relator senador Marcelo Castro, do MDB piauiense, sugeriu um período de transição até que em 2034 as novas regras valessem para todos os cargos do Executivo. A oposição, no entanto, considerou o prazo longo. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que o fim da reeleição possa valer a partir do ano que vem. A discussão aqui é, vamos procrastinar o fim desse instituto para 2034, sabendo que é um instituto que causa mal ao país? Ou se nós vamos estabelecer, a partir do consenso que já existe nessa casa, a possibilidade de tentarmos resolver o problema agora? O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, propôs estender os atuais mandatos no Executivo e realizar as eleições em 2027. Em 2026, nós já prorrogaríamos mais um ano o mandato do presidente, o mandato de governador, para 2027 ter eleição e já unificava as eleições. Porque se a gente for esperar 2034, 2044, ninguém sabe se a gente vai estar aqui ainda. Nós estamos falando hoje. O relator Marcelo Castro admite alterar o texto, mas defende um meio termo, com o fim da reeleição em 2030. O governador, os deputados, o presidente da República, que forem eleitos em 2026, eles serão eleitos por 4 anos. O mandato termina em 2030. Na minha proposta, ele teria direito à reeleição para 2034. Mas nós podemos chegar a um acordo e dizer, não, em 2030 não vai ter mais reeleição. Além de acabar com a reeleição, a proposta amplia de 4 para 5 anos os mandatos de presidente, governadores, prefeitos e deputados, e de 8 para 10 anos os mandatos de senadores. A PEC unifica ainda as datas das eleições municipais, estaduais e federais, que aconteceriam de 5 em 5 anos. Além de reduzirem os gastos eleitorais,
as mudanças acabariam com as eleições a cada 2 anos, o que paralisa os governos. Na opinião do senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, quando o gestor desvia seu foco da governança para a manutenção do poder, abre-se o caminho para a irresponsabilidade econômica. O sujeito quer ser reeleito e isso independe se é de esquerda, se é de direita, é a mesma coisa. Quando chega na hora de querer renovar a permanência no poder, toma medidas desastrosas para a economia. Depois de ser aprovada pela CCJ, a PEC da reeleição segue para votação no plenário do Senado. Da Rádio Senado, Marcela Diniz. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criou um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar um projeto de lei para regulamentar a pesquisa e mineração de recursos em terras indígenas. O ato foi publicado em 22 de abril e estabelece um prazo de 180 dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do projeto de lei. O grupo de trabalho é composto por 11 senadores de diferentes partidos das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A coordenação será da senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, faz parte da equipe e conta que a regulamentação da pesquisa e mineração também é desejo dos povos indígenas. O senador presidiu a CPI das ONGs em 2023 e, no relatório final, incluiu um projeto de lei que regulamenta as atividades econômicas em terras indígenas. Então, a gente está constituindo para esse grupo tomar posse para a gente começar a trabalhar. Eu acho que vai ser de grande valia. Grande valia sim, porque a gente vai encarar sem hipocrisia, né, sem nenhum receio, essa questão de explorar riqueza, os índios poderem explorar também seu território. Conheço várias etnias que querem isso. A criação do grupo de trabalho foi estabelecida com base na Constituição Federal, que determina a competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar exploração de recursos em terras indígenas. A equipe contará com o apoio da consultoria legislativa nas pesquisas e informações técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos. Sob supervisão de Samara Sadek, da Rádio Senado, Lana Dias. A catarata, o glaucoma, a retinopatia diabética e a degeneração macular associada à idade são as principais causas de cegueira no Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO. Essas doenças podem ser evitadas ou minimizadas com o diagnóstico precoce e o acompanhamento oftalmológico. Instituída em 2016, a campanha Abril Marrom promove ações educativas para a saúde ocular. O mês escolhido se deve ao Dia Nacional do Braille, celebrado em 8 de abril, data de nascimento de José Álvares de Azevedo, responsável pela introdução do alfabeto Braille no Brasil. Já a cor marrom se refere à tonalidade dominante na íris dos brasileiros. No debate da Comissão de Direitos Humanos, Ângela Maria de Souza, da ONG Retina Brasil, diz que mais de 35 milhões de pessoas no país vivem com doenças oculares. Já imaginou acordar e ver embaçado com visão dupla, campo visual fechado, fotofobia, não conseguir mais dirigir, não conseguir mais distinguir o rosto de um filho, como hoje o meu filho não consegue distinguir o meu? Quem passa por isso precisa ressignificar uma nova identidade. Representando o Ministério da Saúde, Carmen Cristina dos Santos diz que pela primeira vez o país tem uma política nacional de atenção ambulatorial especializada. Segundo ela, isso vai facilitar o diagnóstico precoce e o controle das doenças oculares, impedindo em muitos casos a perda da visão. A oftalmologia, ela é uma área prioritária para o Ministério da Saúde, então nós temos várias ações, já iniciaram no Programa Nacional de Redução de Filas, com cirurgias para cataratas, cirurgias para glaucoma, um incentivo para que essas filas para cirurgias fossem resolvidas. Segundo Vilma Cássio, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a principal causa da perda de visão no Brasil é a catarata, uma doença reversível. Mas o diagnóstico precoce é fundamental para a segunda maior causa, o glaucoma, que é irreversível. Para o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, é importante a atuação conjunta do poder público e da sociedade civil nas ações de prevenção. Se o município não consegue fazer a triagem, mas, por exemplo, o Lions Club, tem programas muito fortes, de triagem visual, de concessão de óculos e de encaminhamento para o profissional especializado.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto do ex-deputado Herculano Passos, do Republicanos de São Paulo, que transforma em lei a campanha Abril Marrom. Se aprovado, o texto será enviado para análise dos senadores. Da Rádio Senado, César Mendes. Minuto do TCU. Nesta quarta-feira, dia 23, o Tribunal de Contas da União lançou a plataforma do Cidadão. A iniciativa busca aproximar o controle externo da sociedade. Com o novo site, qualquer pessoa pode participar da escolha de temas para serem fiscalizados pelo TCU. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, falou sobre a iniciativa. O novo portal é uma porta de entrada pensada para quem paga impostos e tem o direito de saber, em linguagem simples, com acessibilidade, como o dinheiro público é fiscalizado. Já está aberta a primeira consulta pública, em que o cidadão pode votar nos assuntos que considera mais importantes, como educação e saúde, por exemplo. Neste ano, o tribunal vai realizar 5 auditorias a partir das escolhas da população. Acesse cidadão.tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Boa tarde. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Mídia, Raimundo Lima, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Esta sexta-feira, 25 de abril, terceiro e último dia para os fiéis prestarem a sua saudação, a despedida do Santo Padre, o Papa Francisco, cujo corpo está sendo velado na Basílica de São Pedro. Depois de 3 dias, com a visita dos fiéis e peregrinos para a extrema saudação, às 19 horas locais, então, o horário final desta visita, e às 20 horas, o rito de fechamento do caixão. Os detalhes com o colega Silvanei José. Será realizada na noite desta sexta-feira, às 20 horas locais, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi trasladado na manhã de quarta-feira da Casa Santa Marta e exposto para homenagem dos fiéis. Milhares e milhares de fiéis em fila para dar a última saudação ao Papa Francisco. O rito da noite de hoje, conforme previsto no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, cabelengo da Santa Igreja Romana. Segundo informado pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Mahoney, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano. Presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Krajewski, esmoleiro de Sua Santidade. Também presente Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, e Dom Ilson Jesus Montanari, vice-cabelengo da Santa Igreja Romana. Enquanto isso, os fiéis continuam dando a sua última homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas na noite de hoje está previsto para as 19 horas. O sepultamento do corpo do Papa Francisco será logo após a Missa das Exéquias na Praça São Pedro. Um trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Mídia com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Entretanto, um grupo de pobres e necessitados estará presente neste sábado nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão, que ocorrerá, conforme a vontade do Pontífice, entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza.
O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para jamais se esquecer deles. Os últimos do Evangelho serão os últimos a recebê-lo. Editorial de Andrea Tornielli. E assim, os últimos serão os últimos a recebê-lo na entrada da Basílica de Santa Maria Maior, que conserva o ícone da Salus Populi Romani, sob cujo olhar materno Francisco está prestes a ser sepultado. Na reta final de sua trajetória terrena como bispo de Roma, que veio quase do fim do mundo, ele será coroado não pelos poderosos, mas pelos pobres, pelos migrantes, pelos sem-teto, pelos marginalizados que foram colocados no centro de tantas páginas de seu magistério e que estão no centro de cada página do Evangelho. Já as palavras pronunciadas na manhã da segunda-feira do anjo pelo cardeal camerlengo Kevin Joseph Farrell para anunciar a morte inesperada do Papa Francisco haviam sublinhado essa pedra angular de seu ensinamento. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres, disse ele no início de seu pontificado. Para a igreja, a opção pelos pobres é uma categoria teológica antes de ser cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus lhes concede sua primeira misericórdia. Essa preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, que são chamados a ter os mesmos sentimentos de Jesus, escreveu ele na exortação apostólica Evangelii Gaudium, um documento que ainda não compreendemos plenamente e que marcou o curso de seu ministério como sucessor de Pedro. Palavras que sempre foram acompanhadas de gestos e escolhas concretas. O primeiro Papa a escolher o nome do Santo de Assis se inseriu na esteira dos ensinamentos de seus predecessores, como os de São João XXIII, que, um mês antes de abrir o Concílio Ecumênico Vaticano II, havia dito: a Igreja se apresenta como é e quer ser, como a Igreja de todos e, particularmente, a Igreja dos pobres. Esse magistério de palavras e gestos para o primeiro Papa sul-americano, teve sua origem no Evangelho e nos ensinamentos dos primeiros padres da Igreja. Como Santo Ambrósio, que disse: não é de suas posses que você faz uma doação aos pobres, você não faz mais do que dar a eles o que lhes pertence, pois é aquilo que é dado em comum para o uso de todos, aquilo que você anexa. A terra é dada a todos, e não apenas aos ricos. Graças a essas palavras, São Paulo VI pôde afirmar em sua encíclica Populorum Progressio que a propriedade privada não constitui um direito incondicional e absoluto para ninguém e que ninguém está autorizado a reservar para seu uso exclusivo o que excede sua necessidade, quando outros não têm o necessário. Ou como São João Crisóstomo que, em uma famosa homilia, disse: você quer honrar o corpo de Cristo? Não permita que ele seja objeto de desprezo em seus membros, isto é, nos pobres, privados de roupas para se cobrirem. Não honrem a Cristo aqui na igreja com panos de seda, enquanto lá fora vocês o negligenciam quando ele sofre com o frio e a nudez. Aquele que disse: este é o meu corpo, disse também: vistes-me com fome e não me destes de comer. Longe de leituras ideológicas, a Igreja não tem interesses políticos a defender quando pede a superação do que Francisco chamou de globalização da indiferença. Movido apenas pelas palavras do Evangelho, sustentado pela tradição dos padres da Igreja, o Papa nos convidou a voltar nosso olhar para os últimos prediletos de Jesus. Esses últimos que hoje o acompanharão com seu abraço na última etapa. O túmulo do Papa feito com pedra vinda da Ligúria, terra de seus avós. A ardósia de Lavânia vem das pedreiras com vista para o golfo de Tuguilho, no leste da Ligúria, entre Sestre Levante e Val Fontanabona. Duro, cariáceo, porém maleável sob as mãos experientes de quem o extrai. Assim como a alma dos lígures, protuberante por fora, mas propenso a ceder à emoção.
Os corações realmente se emocionaram com o anúncio da sala de imprensa da Santa Sé. O túmulo do Papa Francisco foi feito com materiais da Ligúria, com apenas a inscrição Franciscus e a reprodução de sua cruz peitoral. Preparado no nicho da nave central entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza da Basílica Liberiana, o túmulo está localizado perto do altar de São Francisco. Um detalhe já antecipado pelo arcipreste coadjutor de Santa Maria Maior, cardeal Rolandas Macricas, em entrevista à TV. O Papa Francisco expressou seu desejo de ser sepultado num túmulo feito com pedra da Ligúria, que é a terra de seus avós. Sabíamos de suas origens, confessa Enrica Somariva, vice-prefeita de Cogorno, uma cidade com vista para o mar de Lavânia e para o promontório de Portofino. O município com um pouco mais de 5.000 habitantes, de onde se desenrola o fio de uma história que une o pontífice a seu último desejo. Vincenzo Sivori, avô de Regina, mãe de Jorge Mário Bergoglio, nasceu em Tuguilho, em 20 de janeiro de 1850. Tendo partido para Buenos Aires, morreu jovem, em 1888. De Sivori resta uma placa de ardósia colocada numa típica casa de cor amarela, perto da igreja paroquial de São Lourenço, padroeiro de Cogorno. O que é impressionante é como o Papa muitas vezes escondeu seus laços com a Ligúria. Dissemos a nós mesmos: paciência, levaremos ainda que seja só um grãozinho da nossa terra. Depois essa notícia. A voz de Somariva ainda está trêmula. A emoção é fresca e vibrante. O ponto de virada na descoberta das origens lígures do Papa foi o dote de casamento entre Vincenzo Sivori e Caterina Sturla, bisavós de Francisco. Um telefonema de Buenos Aires, uma árvore genealógica enviada por e-mail e a surpresa. Ângela Sivori, que ainda mora em Cogorno hoje, descobre que é prima do Papa. Sua filha, Cristina, conta a história. Ele nos deu um grande presente, uma última surpresa. Ele disse que queria descansar na lápide de seus avós. É uma coisa linda. Até o meio-dia desta sexta-feira, mais de 150 mil pessoas já tinham prestado a saudação extrema ao Santo Padre, o Papa Francisco, cujo corpo está sendo velado na Basílica de São Pedro. O colega Jackson Erpen ouviu alguns dos fiéis e peregrinos presentes. Vamos ouvir. Meu nome é Caio, sou de Boston. Eu não sabia muito do Papa não, mas quando ele morreu, ficou triste, porque... E a gente explicou para você. Né? Ele é o... Como que fala? O ruler de todo da Igreja Católica. E a gente são católica, então fez impacto na gente. Impact a gente. Tem alguma imagem que tenha visto na televisão ou nas redes sociais, alguma coisa dele que te marcou? Eu fui na igreja, tem escola de igreja, e a gente já viu fotos dele. E ontem tu viu a amiga? Ontem a gente viu a freira que entrou para poder acompanhá-lo ali no altar, abriram a sessão, né, para que ela pudesse acompanhar o velório dele, e foi uma coisa que a gente mostrou para ele, mostrou para ela e marcou bastante. Porque não só isso também, a gente estava falando agora também da pandemia, né, que ele veio sozinho até aqui a Praça São Pedro e para dar a bênção, né, e aquilo ali marcou demais na televisão, ele sozinho, a praça vazia, aquilo ali acho que foi o que marcou bastante. Acho que marcou foi o jeito dele ser mesmo, mais aberto para o mundo, mais aberto para o dia de hoje, na questão de incluir todo mundo, incluir o pobre, incluir o rico, o preto, brigando bastante com a questão da política, né? Fazendo o máximo para que pudesse parar essas guerras da Ucrânia, da Rússia, do Israel, né? Acho que foi uma pessoa marcante e vai ficar marcado pro resto da vida, com certeza. Viemos para passar 12 dias para mostrar a Itália e a França para eles e para a gente também, que é a primeira vez que estamos passando pela Europa, e coincidiu dele vir a falecer na segunda-feira e a gente chegou aqui ontem.
E estamos passando por esse momento histórico aqui que não queria, a gente queria ir lá dentro em outra ocasião, mas vamos tentar ir lá dentro agora nessa ocasião e ver se marca isso aí para nós. É um momento que emociona todo mundo, emociona a gente, emociona a Igreja Católica e é isso aí. Acho que vai ficar marcado por resto das nossas vidas aí. Memória e na memória de todos que estão aqui e presenciaram isso, né? Puderam ver isso. Para explicar para os nossos ouvintes, vocês são brasileiros de onde, mas estão morando em Boston, não? Isso, eu sou brasileiro de Minas Gerais, moro em Boston há 27 anos. A minha esposa é de Recife, mora lá também há 25. E os 2 filhos de 14 e 12 nasceram lá e estão aqui agora passeando com a gente. Falam mais inglês que português. Muito mais inglês que português, é. E em casa você fala inglês, português, como é que é? Eu falo inglês, eles falam português. Isso, a gente fala português porque eles aprendam português e eles transmitem de volta em inglês pra gente. Mas conseguem se entender bem em casa. Se entendem. A conversa sempre tem 2 línguas. Um verdadeiro pulmão para um mundo dilacerado. Uma ampla respiração para olhar além dos estreitos limites da própria individualidade. Esse foi o Papa Francisco até o fim, e ainda mais nos últimos momentos de sua vida terrena. À medida que seu fôlego falhava e sua voz se tornava mais fraca, sua preocupação com os outros se tornava ainda mais forte. Confirmou isso, metaforicamente falando, Dr. Carlo Torti, diretor da Unidade Operativa de Doenças Infecciosas do Hospital Gemelli, um dos membros da equipe médica que tratou o Papa durante sua internação por pneumonia bilateral. Ele relata as últimas semanas do pontífice à mídia vaticana, desde sua admissão no hospital até o abraço do sucessor de Pedro ao mundo no domingo de Páscoa. Quando chegou a notícia de que iríamos cuidar do Papa, o impacto emocional foi muito intenso em todos nós. Fomos chamados a seguir uma pessoa que representava um ponto de apoio espiritual e moral para o mundo inteiro. Na primeira consulta, lembra o Dr. Torti, toda essa preocupação foi resolvida, amenizada, na medida em que a atitude diante do sofrimento que ele demonstrava em relação a nós era a de qualquer paciente que se relaciona de forma equilibrada com o médico. O infectologista destaca a extrema confiança na equipe do hospital. Ele também ajudou muito no processo de tratamento. Fomos muito coesos e muito focados em suas necessidades, não só físicas, mas também humanas. A proximidade, o aperto de mão para ele, como para todos os outros pacientes, é algo muito importante. A reciprocidade era tanta que o Papa, explica o médico, representava também para nós um guia com as suas necessidades físicas e psicológicas que, na medida do possível, procurávamos levar em conta. Dr. Torti conta que, em várias ocasiões, Francisco deu à equipe do Gemelli um terço, sublinhando, que vinha da Terra Santa. Essa observação não foi casual, de acordo com Torti. Mesmo nesses momentos, ele tinha bem presente a fragilidade do mundo. O que me surpreendeu foi o fato de, nos seus momentos de fragilidade pessoal, ele usava estas referências para pensar nos outros, nas pessoas mais necessitadas. Evidentemente, a sua dimensão espiritual tendia mais para o próximo, frisa o médico, recordando os sinais reveladores de uma personalidade, a de Jorge Mário Bergoglio, constantemente aberta ao mundo. Uma pessoa que identificava bem as necessidades, não só materiais das pessoas, e procurava apoiá-las num sentido global. Perdemos efetivamente um ponto de referência nesse mundo que parece ter cada vez menos. No final do dia, fica-se com a sensação do que se fez, do que se percebeu, do que se deu, mais do que de um acontecimento específico, confidencia ele. Mas devo dizer que, de fato, cada vez que entrávamos no quadro de consulta, talvez inicialmente com uma certa circunspecção, ele nunca nos fez sentir nenhum desconforto que lhe pudéssemos ter causado, especialmente nos momentos mais exigentes para ele. Essa é também uma espécie de clareza metafórica que ele nos transmitia.
Claro que houve momentos em que ficamos muito preocupados, algumas quedas, mas o fato de termos criado uma equipe e de ele próprio a ter cimentado foi um pouco a nossa cura. Nós fornecemos a ele uma cura, mas ele forneceu uma cura para toda a equipe. Para mim, esse é o paradigma do doente que tem uma boa relação com as pessoas que o tratam, e os médicos também gostam disso. Em suma, Francisco foi um tecelão até o fim, e talvez no momento mais crítico da sua saúde. Isto vale mais do que uma anedota, porque mostra a sua espessura e profundidade, mesmo não convencional. É algo, diz, que nunca esquecerei. Dr. Totti enfatiza como o Papa conseguiu gerar uma atmosfera serena, quase como se quisesse desmistificar sua pessoa. Ele também expressou isso na audiência no Vaticano, concedida em 16 de abril ao grupo de dirigentes e funcionários do Gemelli, da Universidade Católica e da Direção de Saúde e Higiene da cidade do Vaticano. Ele se apresentava como um ponto de referência não tanto por sua autoridade, mas por sua credibilidade. Vocês entendem que os grandes são grandes quanto mais se abaixam e se fazem entender pelas pessoas que interagem com eles. Para mim, esta continua sendo uma das características mais importantes do Papa Francisco, fazer-se próximo e abaixar-se ao nível dos outros, mesmo em momentos em que se pensaria apenas na própria integridade física. Olhando para o período de convalescência, a percepção era de um paciente certamente apegado à vida e ao seu valor, mas também muito aberto à vontade de Deus. É algo que, na minha opinião, lhe deu serenidade. E conclui: certamente quando sentia dispneia e lutava para respirar, era evidente que a respiração que mais o interessava não era a sua própria respiração, mas a respiração no mundo e para o mundo. Até o fato de se imergir na multidão era como lançar seu coração para além daquele obstáculo da respiração, em direção à respiração do mundo. O testamento espiritual e teológico que o Papa Francisco deixa para a Igreja e para o mundo é o de um sonho. E não se trata de um termo poético, mas substancial, porque ele frequentemente gostava da necessidade de sonhar, explica Monsenhor Piero Coda, secretário-geral da Comissão Teológica Internacional, em uma conversa com a mídia vaticana. E esse sonho não revela nada além de uma verdade. A Igreja é o Evangelho, não no sentido de que seja a propriedade exclusiva da Igreja, mas no sentido de que Jesus, crucificado fora do acampamento como um amaldiçoado e a quem Deus ressuscitou dos mortos, continua através da Igreja a trazer a boa notícia de que o Senhor já veio e está vindo entre nós para todos, especialmente para os últimos. Uma das primeiras ações teológicas do pontificado que sinalizou uma nova etapa na caminhada da Igreja, como parte de um longo caminho de renovação do qual o Concílio Vaticano II foi um evento providencial, ocorreu na noite de sua eleição, quando ele apareceu pela primeira vez no balcão das bênçãos na Basílica de São Pedro. Naquele momento, lembra Coda, ele se curvou e pediu ao povo de Deus que invocasse uma bênção sobre ele para que pudesse realizar seu ministério de acordo com a vontade divina. Essa é uma característica teológica decisiva de sua ação como bispo de Roma, que extrai sua seiva do magistério do Concílio Vaticano II, em particular do 2º capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium. A Igreja, como povo de Deus, com sua universalidade que reúne e chama todos os homens e mulheres de boa vontade para além da confissão religiosa e da filiação à Igreja Católica. E há outro vínculo fundamental entre esse gesto aparentemente simples e o tesouro do concílio. Também ele se encontra na Lumen Gentium, desta vez no 1º capítulo. A Igreja como mistério e como sujeito histórico que testemunha a presença e a ação de Deus na história. Afinal, quando o Papa Francisco fala de uma igreja pobre e dos pobres, ele está colocando em prática a Carta Magna do Concílio Vaticano II.
Certamente não se trata de pauperismo. A pobreza de que se fala é a pobreza que exprime o amor de Cristo, o verbo que se fez pobre a partir do rico que era para ir ao encontro dos últimos. Ao longo de todo o seu magistério, o Papa Francisco sente a necessidade de jamais tirar os olhos do Concílio Vaticano II, porque, como disse João Paulo II, ele foi a premissa indispensável para a caminhada da Igreja no terceiro milênio. Então, Francisco foi o primeiro Papa que não participou dos trabalhos conciliares e, portanto, deixou para trás todas as questões relacionadas à sua interpretação e assumiu a sua essência de maneira mais profunda, entendendo que era necessário caminhar na esteira indicada nele pelo Espírito Santo. A convocação do grande processo sinodal que ainda está em andamento nada mais faz, acrescenta Coda, do que tornar concreto o que o Concílio Vaticano II estabeleceu como premissa. Paulo VI introduziu o Sínodo dos Bispos como uma expressão da novidade eclesiológica conciliar, ao afirmar a colegialidade episcopal, e o Papa Francisco leva adiante essa reforma ao convocar todo o povo de Deus, buscando assim superar uma figura de igreja clerical unilateralmente hierárquica e machista. A primeira encíclica do pontificado foi a intitulada Lumen Fidei, dedicada ao tema da fé e iniciada por seu antecessor Bento XVI. Sem dúvida, uma profunda continuidade com o papado anterior que, de acordo com Coda, representou um gesto forte. Por um lado, o fato de Bento XVI ter deixado esse documento inacabado como um legado e, por outro, o fato de o Papa Francisco ter assumido o legado, tornando-o seu e relançando-o. A chave dessa grande encíclica é a sua capacidade de se tornar um documento de referência. A chave para essa grande encíclica é que a fé não é apenas acreditar em Jesus como o Filho de Deus feito carne, mas é participar do mesmo olhar com o qual Jesus olhava para o Pai e, a partir daí, olhava para a história. A Lumen Fidei tem uma correspondência direta com a última encíclica do Papa Francisco, Dilexit Nos, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus Cristo, que representa outra herança espiritual fundamental. A fé em Cristo é aí lida e proposta através da conformação ao seu coração, do qual emana a sua caridade, que nos é dada no Espírito Santo e da qual participamos para dar vida a uma nova civilização, a do amor. Até mesmo o compromisso concreto do Papa Francisco com a paz mundial e sua defesa dos migrantes e do meio ambiente, Monsenhor Coda conta entre os atos totalmente teológicos, certamente. E o próprio Francisco o diz na Dilexit Nos: para entender tudo isso e todo o seu magistério, é preciso partir do coração de Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação do coração do homem, à medida do coração de Cristo, graças ao Espírito Santo. E, precisamente por isso, é também uma mensagem de transformação social, política, econômica e cultural. Voltamos amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá. A Lei Rouanet, criada em 1991, permite que empresas e pessoas físicas invistam em projetos culturais e descontem esse valor do imposto de renda. Mas, na prática, os investimentos não chegam de forma igual para todo o país. Atualmente, segundo dados do portal SalicNet, cerca de 90% dos recursos distribuídos pela lei se concentram nas regiões sul e sudeste do país, enquanto o norte, o nordeste e o centro-oeste juntos receberão cerca de 10% do valor total. Com essa referência, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, apresentou ao Senado um projeto de lei que exige que pelo menos 35% dos recursos da renúncia fiscal sejam aplicados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com no mínimo 7% garantidos para cada uma delas. A proposta também limita a 55% a soma do que pode ser destinado às regiões Sul e Sudeste.
Para a Petecão, o projeto busca corrigir desigualdades e garantir que todos os brasileiros tenham acesso aos benefícios da cultura. Ele cita, por exemplo, o norte do país, que representa quase 9% da população brasileira, mas recebeu menos de 2% dos recursos da lei em 2021. O objetivo do nosso projeto é que nós possamos dar oportunidade para que essas pessoas, esses brasileiros que vivem aqui na região norte, possam também ter um tratamento igualitário aos que estão no sul e no sudeste. Mudar a regra de distribuição de recursos que é feita hoje. Do jeito que está, não pode permanecer. O projeto ainda cria um incentivo extra para quem patrocinar projetos culturais nas regiões menos contempladas, dando o acréscimo de 25% no limite de dedução do imposto de renda. A proposta também determina que o governo federal envie ao Congresso, a cada 2 anos, um relatório com os resultados da distribuição. O objetivo é acompanhar o cumprimento das metas e garantir que todas as regiões tenham acesso igual à produção e ao consumo de cultura. No momento, o projeto aguarda análise das comissões do Senado, sob a supervisão de Samara Sadek, da Rádio Senado, Paulo Barreira. O Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima, no Senado Federal, recebe mais uma exposição. Da artista plástica Tainá Guedes, a mostra Trabalho Invisível traz reflexão sobre o trabalho pouco reconhecido, desempenhado principalmente por mulheres, as tarefas domésticas, o cuidado com a família e as práticas sustentáveis. A exposição reúne obras de arte feitas de lixo reciclável e objetos do dia a dia, uma marca registrada da artista, para falar sobre o trabalho do lar, sustentabilidade e meio ambiente. Segundo Tainá, todas essas temáticas passam também pela alimentação. Para ela, falar sobre alimentos é abordar gênero, desigualdade e mudanças climáticas. Eu comecei essa minha pesquisa de unir alimentação, arte e sustentabilidade há muitos anos. Para se falar de sustentabilidade, a gente precisa falar da questão de gênero, a gente precisa falar do meio ambiente, o feminismo, o humanismo começa a partir do momento que a gente tem acesso à educação, que as mulheres têm acesso à educação, e aí o acesso à consciência. A mostra também traz obras de personalidades marcantes, como a cantora Vanessa da Mata e a apresentadora Bela Gil, com apoio da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, integrante do Comitê da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A exposição chega a Brasília após um período no México. Para a senadora, o Brasil precisa ter uma política de cuidados e regulamentar a profissão de cuidador. Sou um bom exemplo para falar de trabalhos invisíveis, porque se não fossem as minhas cuidadoras, eu não estaria aqui. Eu não tenho movimento do pescoço para baixo, então eu não sairia da cama. É muito importante a gente valorizar esse trabalho feminino. A mostra está aberta ao público até o dia 8 de maio no Senado Federal, sob a supervisão de Samara Sadek, da Rádio Senado, Maria Beatriz Juste. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da cerimônia de despedida do Papa Francisco no Vaticano. Em uma de suas redes sociais, ele afirmou que a mensagem de compaixão, justiça e fé de Francisco inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. Como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre manifestou ainda sua admiração pela trajetória espiritual e humanitária do Papa. Além do presidente do Senado, fizeram parte da comitiva oficial brasileira que foi ao Vaticano, liderada pelo presidente Lula, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, além de autoridades do Executivo, do Judiciário e da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Senado em 2 minutos. Eu sou Pedro Pincer e você ouve agora as principais notícias do Senado Federal desta sexta-feira. Senadores cobram ações contra fraudes no INSS e sugerem CPI mista. O esquema, investigado pela Controladoria Geral da União e pela Polícia Federal, envolve descontos não autorizados atribuídos a sindicatos e associações com prejuízo estimado em 6 bilhões de reais.
Os senadores também querem ouvir o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. A nossa função aqui é fiscalizar, junto com os deputados federais. Vamos propor uma CPMI, vamos investigar agora, através de uma CPMI, o INSS. Vamos trazer verdade para a população brasileira. A proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidente da República, governadores e prefeitos e estabelece mandatos de 5 anos deve voltar à pauta da Comissão de Constituição e Justiça no dia 7 de maio. A PEC unifica ainda as datas das eleições municipais, estaduais e federais, que aconteceriam de 5 em 5 anos. Além de reduzirem os gastos eleitorais, as mudanças acabariam com as eleições a cada 2 anos. Na última reunião da CCJ, faltou consenso sobre quando as mudanças deverão começar a valer. O governador, os deputados, o presidente da República, que forem eleitos em 2026, eles serão eleitos por 4 anos. O mandato termina em 2030. Na minha proposta, ele teria direito à reeleição para 2034. Mas nós podemos chegar a um acordo e dizer, não, em 2030 não vai ter mais reeleição. Outras notícias sobre o Senado estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Senado em 2 minutos. Uma produção Rádio Senado. Projetos da semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre segurança pública, mineração em terras indígenas e muito mais, então fique com a gente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criou nesta semana um grupo de trabalho para elaborar e apresentar no prazo de 180 dias um projeto de lei para regulamentar a pesquisa e a exploração de recursos minerais em terras indígenas. Pela Constituição, esse tipo de atividade em terras indígenas precisa ser autorizado pelo Congresso Nacional, que deve ouvir as comunidades afetadas e assegurar a elas a participação nos resultados dessa exploração. Davi Alcolumbre lembrou que essas regras ainda não existem e é justamente para suprir a falta de uma lei sobre esse tema que esse grupo de trabalho foi criado. Presidido pela senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, o grupo de trabalho terá 11 integrantes. Um deles é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Presidente da CPI das ONGs, que investigou em 2023 a atuação dessas entidades, especialmente na região amazônica, Plínio Valério lembrou que ao final dos trabalhos, a comissão apresentou um projeto de lei com regras para a exploração de atividades econômicas em terras indígenas, incluindo a exploração mineral, atendendo a um pedido dos próprios indígenas ouvidos. A gente está constituindo para esse grupo tomar posse para a gente começar a trabalhar. Eu acho que vai ser de grande valia. Grande valia sim, porque a gente vai encarar sem hipocrisia, sem nenhum receio, essa questão de explorar riquezas, os índios poderem explorar também seu território. Conheço várias etnias que querem isso. As instituições do Sistema S fizeram ou fazem parte do dia a dia de muita gente por esse Brasil afora. Além de oferecerem atividades de cultura, saúde, esporte e lazer para milhões de pessoas, essas entidades também capacitam quem deseja entrar no mercado de trabalho ou que busca aperfeiçoamento profissional. E foi pensando na importância do Sistema S que o senador Alan Rick, do União do Acre, apresentou nesta semana o projeto que define o 16 de maio como o Dia Nacional de Valorização e Reconhecimento do Serviço Social do Comércio, o SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Segundo ele, a data vai servir para destacar o papel dessas entidades por meio de eventos, campanhas e atividades em parceria com o SESC e o SENAC, de modo a torná-las ainda mais conhecidas pela população. Alan Rick lembrou que as duas instituições, criadas em 1946, contribuem para o desenvolvimento humano, social e econômico de milhares de pessoas. A escolha do dia 16 de maio para celebrar essa atuação já vem ganhando espaço no calendário de diversos estados. Por exemplo, no Espírito Santo, Goiás, Roraima, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso, esses estados já reconhecem oficialmente o chamado Dia S,
E muitos outros estados estão discutindo a mesma iniciativa. Criar um Dia Nacional do SESC e do SENAC é mais do que simbólico, é um reconhecimento ao impacto concreto dessas instituições no desenvolvimento social do país e uma justa homenagem aos profissionais que fazem tudo isso acontecer todos os dias com dedicação e excelência. E agora a gente vai falar sobre segurança pública. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, apresentou nesta semana 2 projetos nessa área. Um prevê a destinação de ao menos 0,5% do dinheiro empenhado do Fundo Nacional de Segurança Pública em ações de desenvolvimento, teste e incorporação de novas tecnologias da informação e comunicação, inclusive de inteligência artificial, para auxiliar os órgãos de segurança pública no combate à criminalidade. Já a outra proposta define ações e programas de suporte psicológico, proteção, segurança e até mesmo realocação voltados aos policiais civis, militares, federais, rodoviários federais e penais, inclusive seus familiares, que estiverem sob a ameaça do crime organizado. Para garantir a proteção integral desses profissionais e seus familiares, o projeto prevê a capacitação de pessoal para execução das medidas de segurança a serem adotadas imediatamente, entre elas a transferência do profissional para outra localidade, com garantias de reinserção funcional e social, o atendimento psicológico especializado e o apoio financeiro temporário para custear despesas com mudança. Na opinião de Marcos Duval, esse projeto pode fortalecer as ações das forças de segurança pública ao garantir que os agentes atuem com maior tranquilidade e confiança no exercício de suas funções. E a gente finaliza o programa desta semana com destaque para a participação popular no processo legislativo. Isso porque 2 sugestões legislativas que tiveram origem em ideias apresentadas por internautas no portal E-Cidadania obtiveram mais de 20 mil apoios e, por causa disso, serão analisadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. A primeira delas prevê que o tempo dedicado ao mestrado e ao doutorado passe a ser contado para o cálculo da aposentadoria. O autor da ideia, que se identificou como Everton, é professor de Ciências e Biologia da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Ele disse que durante 2 anos foi bolsista de treinamento técnico e depois fez um mestrado por mais de 3 anos, sem que esse período dedicado ao estudo, pesquisa e trabalho na área fosse contabilizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Na opinião desse internauta, se sua ideia for transformada em lei, mais pessoas vão se dedicar à pesquisa científica no país, o que poderá resultar em avanços em setores como saúde, engenharia, educação e tecnologia. Já a outra ideia legislativa partiu da internauta Patrícia Castro, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela é orientadora educacional e propôs que professores, auxiliares de turmas, orientadores educacionais e pedagógicos, além de coordenadores, tenham direito de receber adicional de insalubridade. Segundo a autora da ideia, que também recebeu mais de 20 mil apoios no portal E-Cidadania do Senado Federal, esses profissionais devem ter direito ao benefício por estarem expostos diariamente a situações de estresse, violência, ambiente de trabalho inadequado e a outras condições que afetam a saúde física e mental. O coordenador do programa E-Cidadania do Senado Federal, Alisson Bruno, disse que qualquer pessoa, a partir de 12 anos, pode se cadastrar no portal E-Cidadania para apresentar ideias legislativas ou manifestar apoio a outras iniciativas sugeridas por outros internautas. Ele aproveitou para explicar como é fácil apresentar uma ideia legislativa no portal E-Cidadania, no endereço senado.leg.br/ecidadania. Ela precisa basicamente informar um título e escrever de forma muito resumida qual é o teor da sua ideia. Não há necessidade de formatação como um projeto de lei, o texto pode ser o mais simples possível, basicamente apresentando a sua proposta, né? Quando recebemos as ideias, nós avaliamos todas elas, a nossa equipe na cidadania, verificamos se as ideias não ferem cláusulas pétreas da Constituição, se não ferem os termos de uso do portal, né? E a maioria delas obedece a esses parâmetros e são, assim, liberadas para receberem apoios, né?
E quando elas são encaminhadas para a comissão ou os senadores se interessam e querem transformar em projetos, aí a própria consultoria do Senado é que faz esse trabalho de transformar essa ideia bem simples e resumida em um projeto de lei formal, seguindo todos os parâmetros, né? Se aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, as sugestões serão transformadas em projeto de lei do colegiado e poderão ser discutidas e votadas em outras comissões e no plenário. É isso aí! Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 8h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Wellington Araújo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. O Senado discutiu nesta semana a denúncia de fraudes milionárias envolvendo descontos indevidos nas aposentadorias pagas pelo INSS. Os valores teriam sido desviados por meio de associações e sindicatos. O esquema teria causado prejuízo superior a 6 bilhões de reais aos beneficiários. Diante da gravidade das denúncias, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar o caso. A nossa função aqui é fiscalizar, junto com os deputados federais. Vamos propor uma CPMI, vamos investigar agora, através de uma CPMI, o INSS. Vamos trazer verdade para a população brasileira. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, também cobrou medidas concretas do Congresso Nacional para proteger os aposentados. Essas instituições terão que prestar conta com a assinatura, e inclusive tem muita assinatura falsa, segundo a Polícia Federal. Portanto, nós precisamos apurar isso de uma forma, não sei se CPI, como nós vamos fazer, mas nós não podemos deixar esse desvio em aberto, sem maiores investigações. E, evidentemente, isso só aconteceu com a conivência dos servidores do INSS. Os senadores também querem ouvir o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. O governo federal anunciou a devolução dos valores descontados de forma indevida e o fim da exigência de que o aposentado solicite a exclusão do desconto. Também ficou decidido que os repasses a sindicatos e associações só ocorram mediante autorização expressa e renovável anualmente. Com supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Henrique Nascimento. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa deve analisar duas sugestões legislativas que tiveram origem em ideias apresentadas por internautas no portal E-Cidadania. A primeira prevê que o tempo dedicado ao mestrado e ao doutorado seja contado para o cálculo de aposentadoria. O autor, que se identificou como Everton, é professor de Ciências e Biologia da Rede Pública de Ensino de São Paulo. Ao citar os 2 anos como bolsista de treinamento técnico e outros 3 anos como mestrando, ele explicou que esse período de estudo, pesquisa e trabalho na área não tem valor previdenciário. A outra ideia legislativa da orientadora educacional Patrícia Castro, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, prevê um adicional de insalubridade para professores, auxiliares de turmas, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos e coordenadores. Segundo ela, esses profissionais estão expostos diariamente a situações de estresse, violência, ambiente de trabalho inadequado e outras condições que afetam a saúde física e mental. O coordenador do programa E-Cidadania do Senado Federal, Alisson Bruno, disse que qualquer pessoa cadastrada no portal pode apresentar ideias legislativas ou apoiar as iniciativas de outros internautas. Ele explicou que a ideia, com mais de 20 mil apoios em 4 meses, será transformada em sugestão legislativa e analisada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se for aprovada no colegiado, ganha o status de um projeto de lei a ser votado pelo Senado. Alisson Bruno lembrou ainda que o portal E-Cidadania é acessível
acessível a todos os públicos. No caso de deficiência visual, o próprio caminho por meio da ouvidoria já é adequado, né? Nós podemos receber essas ideias por telefone, com o auxílio da ouvidoria, e temos também a possibilidade das pessoas com deficiência auditiva enviarem as suas ideias por meio de vídeo em Libras. Então, uma pessoa surda pode gravar um vídeo em Libras, publicar esse vídeo em Libras em qualquer rede social e nos enviar o link, somente o link desse vídeo. Assim que recebemos esse link, nós vamos solicitar a tradução desse vídeo de Libras para o português, aqui para os tradutores do Senado, para então disponibilizarmos esse texto no nosso site, né? Você pode acessar o portal E-Cidadania em senado.leg.br/ecidadania ou então mandar a mensagem para a ouvidoria do Senado pelo telefone 0800 061 2211. Da Rádio Senado, Alexandre Campos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da cerimônia de despedida do Papa Francisco no Vaticano. Em uma de suas redes sociais, ele afirmou que a mensagem de compaixão, justiça e fé de Francisco inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. Como primeiro presidente judeu do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre manifestou ainda sua admiração pela trajetória espiritual e humanitária do Papa. Além do presidente do Senado, fizeram parte da comitiva oficial brasileira que foi ao Vaticano, liderada pelo presidente Lula, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, além de autoridades do Executivo, do Judiciário e da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Alexandre Campos.